Ni hao, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Lin Ken, eu estou aqui para decifrar mandarim para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre radical. O que é radical, Lin? Radical é a parte mais importante dos ideogramas. Ideogramas chineses, né, a gente pode dividir em dois grupos, né? O grupo que a pessoa se encanta através deles, né? Que gosta muito de ideograma. E nós temos o grupo também de pessoas que são intimidados pelos ideogramas, ou seja, acham eles muito difícil e impossível de aprender, tá? Independente de qual grupo você é, inclusive se você for do 1 ou do 2, comenta aqui embaixo que eu quero saber qual que é a maioria ali, né? Se você é do time que gosta ou se você é do time que não gosta, tá? Mas, de qualquer maneira, os radicais, eles servem para o time que gosta entender mais ainda, né? E acabar gostando mais. E para o time que não gosta, ver se a gente consegue criar ali uma emoçãozinha ali para você começar a gostar um pouco mais, tá bom? Bom, então radical é o seguinte, ó, em mandarim, né, existe 214 radicais ao todo, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que todo ideograma ele tem um radical, tá? Não existe um ideograma que não exista um radical, entende? Então assim, e qual que é a função, né, dos radicais? É categorizar os ideogramas, ou seja, ele divide os ideogramas em grupinhos e cada grupinho ele vai ter algo semelhante entre eles desse grupo, tá? Eu vou trazer alguns exemplos para você agora e aí você vai entender melhor do que eu estou querendo dizer aqui para você. Mas, basicamente, ele separa em grupinhos, tá? E esses grupos, eles têm algo em comum. Por exemplo, o primeiro é o radical do Zhen. Zhen significa pessoa, tá? Nós temos duas versões aqui, por quê? Porque a palavra Zhen sozinho, ele vai parecer assim. Porém, quando ele está no modo radical, ele vai estar assim, tá legal? Então nós temos três aqui. Se você bater o olho aqui, você vai perceber que os três têm uma semelhança entre eles, né? Que seria o radical, né? Você percebe que tem esse símbolo aqui do lado esquerdo, né? De todos eles. E vamos lá. A palavra ni significa você, né? Você é uma pessoa. Então, a gente usa o radical do Zhen para indicar isso. Da mesma maneira, o do meio, que é ta, significa ele, né? E ele também é uma pessoa, então temos ali o radical da pessoa. E nós temos o terceiro aqui, que é a palavra sim. Sim. O sim significa confiança. E se a gente olhar para esse ideograma, você vai perceber que nós temos a palavra Jan, pessoa, do lado esquerdo aqui, e nós temos do lado direito o símbolo do Yen, que significa palavra, né? Então, uma pessoa que dá a sua palavra significa confiança, tá? É a honra da palavra. Então, o que é legal do ideograma chinês é exatamente isso que eu estou tentando mostrar para você, de que quando você olha para algo assim, você consegue contar uma história sobre, você consegue ver a simbologia carregada pelo ideograma, o que eu acho muito legal, né? E isso você só consegue entender se você começar a estudar da forma correta os ideogramas, que é pelos radicais, tá? Você vai conseguir bater o olho agora daqui em diante, todos os ideogramas que possuem esse radical pessoa, você vai entender que é algo relacionado à pessoa, tá bom? Bom, vamos para o segundo então. O segundo é shui. Shui significa água. E aí, mesma coisa. Ele tem a versão, né, completa dela e a versão radical dela, tá? Então você percebe que essas três palavras aqui, três ideogramas, possuem o que há de comum, né? É o radical da água. Então, começando com a palavra hai. Hai significa mar, né? Mar tem água, obviamente, temos então radical da água. O do meio é he. He é rio, mesma coisa, mesma lógica, não precisa nem explicar. E por último, nós temos a palavra han. Han. Han significa suor, tá? Então, quando você soa, né, acaba saindo água em você, certo? Então, você percebe que tem palavras que têm alguma relação com água, tá? Terceiro seria o fogo, tá? Huo. Huo é o fogo, né? De novo, é a versão completa dela. E aí, na versão radical, ele se transforma nesses quatro risquinhos embaixo.
Mas, nesse caso em específico, do radical fogo, nem sempre ele vai ser todas as vezes assim. Ele pode aparecer o símbolo do fogo mesmo, original dele, tá? Só que ele vai ficar um pouquinho mais espremidinho do lado esquerdo, ó. Tá vendo que esses dois aqui, nós temos aqui, né? O símbolo do fogo aqui. E nesse daqui ele vai aparecer embaixo, tá? Então, existem algumas variações, tá? E nem sempre ele é ou só um ou só outro, tá bom? Você tem que olhar e você tem que saber interpretar eles, tá bom? Então, primeiro nós temos aqui a palavra tan. Tan significa luz, né? Antigamente era muito utilizado, quer dizer, só era utilizado lamparinas, né? Tochas. Então, toda a fonte de luz era através do próprio fogo, não tinha eletricidade quando foram inventados esses ideogramas. Por isso que hoje a palavra luz, né? Ou a palavra lâmpada, né? Porque a gente usa tan como lâmpada também, tá? Tem o símbolo do fogo, por mais que a gente não utiliza mais fogo hoje em dia, entende? Depois nós temos a palavra lu. Lu significa caldeirão, né? Caldeirão também tem fogo embaixo. E por último nós temos a palavra tchau. Tchau é iluminar, tá? Então a gente, né, na época do ideograma também, iluminava através do fogo, né? Usando lamparina, usando uma tocha, algo do tipo. Beleza? Bom, depois nós temos o nosso quarto radical, que é o tu. Tu significa terra, tá? E esse daqui só existe essa maneira, tá? Não existe a outra versão, né, como os outros anteriores, conforme eu mostrei para você. Então nós temos aqui a primeira palavra que é ti. Ti é chão, tá? Ti. Depois nós temos a palavra chang, que é castelo, né? E por último nós temos a palavra zuo. Zuo é sentar-se, tá? Então o ti, chão, né? Não preciso nem explicar que tem a ver com terra. O castelo está em cima da terra, né? E era utilizado também o elemento terra em cima das construções, né? Assim até hoje, né? Tijolo, né? Enfim. E nós temos a palavra zuo. Zuo é sentar, né? Então, se você olhar o zuo, ele não está espremidinho no lado esquerdo como esses dois aqui, né? Ele mostra, esse aqui ele é um pouco diferente, ele está aqui no meio, tá? E se você olhar para esses dois símbolos aqui, você vai perceber que você já viu esse símbolo aqui anteriormente comigo, que é o primeiro radical que eu te mostrei, que é da pessoa, Jan, né? Então, nós temos aqui duas pessoas sentadas no chão, né? Então, a ideia do tso era o quê? Quando você convidava alguém, né, para sentar-se e conversar com você para trocar ideia. Entendeu? Então, tso. Por isso que chinês, né, quando você vai na casa do chinês, ele sempre fala tso, 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 tso. O que ele está dizendo ali? Senta, senta, senta. Vamos conversar. Aí ele vai te oferecer alguma fruta, alguma comida, um chá, sei lá, algo do tipo. Porque justamente a palavra tso tem a ideia de você sentar com uma outra pessoa e conversar. Ok? Quinto radical é o kou. Kou, ele é o símbolo da boca, tá? Kou, mesma coisa. Ele não tem outra forma de desenhar ele, apenas esta primeira aqui, original dele, tá legal? E você percebe que todos eles têm a boquinha do lado esquerdo do ideograma, tá? Ele está um pouquinho mais espremido, mas ele ainda mantém-se praticamente na forma original dele, que é um quadrado, né? Então, você vai ver aqui o verbo chi, que é comer. Você vai ver o verbo tu, que é vomitar. E você vai ver o verbo tiao, que é gritar, né? O que você vai perceber? Que todos eles são verbos que utilizam a boca, né? Então, você vai ver uma série de palavras, de ideogramas, com o radical boca, né? Então, toda vez que você olhar para um ideograma que tem um quadradinho do lado esquerdo dele, é alguma coisa relacionada com a boca. Você percebe como os radicais eles estão categorizando os ideogramas? Eles estão separando eles em caixinhas diferentes? E quem faz parte da mesma caixinha, eles têm algo em comum? É mais ou menos isso, tá? Então, a palavra chi, tu e jiao, todos eles é uma ação realizada pela boca, tá? E se você olhar aqui ainda, você vai ver algo muito interessante. O tu, você viu que esse símbolo aqui, né, é do radical que a gente já acabou de ver, que é o do chão, né? Ou seja, uma boca virada para o chão. Quando você vomita para o chão, né? Então, você consegue trazer toda uma ideia em cima dos ideogramas, tá? E se você está gostando desse vídeo, lembre-se de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar um like e que toda semana nós temos aula nova aqui, tá bom?
Continuando aqui, nós temos 10 no total, tá? Então, vamos mostrar a segunda parte agora dos radicais. É o sexto radical que nós vamos falar. É o wei. A palavra wei, ele é muito parecido com o kou de primeira vista, né? Fala, pô, é um quadradinho. Porém, ele não é um quadradinho que fica no lado esquerdo do ideograma. Como você pode ver, todos eles ele aparece em volta, tá? Então ele é um pouco diferente, tá bom? A palavra wei significa cercar, tá bom? Esse primeiro aqui é a palavra do kuo. Kuo é país, tá? Ou reino. Antigamente era chamado de reino, né? E você olhar aqui, ó, se você olhar aqui no símbolo do meio, ele simboliza a palavra yu, tá? Yu significa jade, né? Jade, ele é o símbolo do imperador. Ou seja, quando você fala kuo, é o imperador no meio e toda a proteção em volta dele. Isso era um reino. Não existia um reino sem o líder, né? Todo reino tem um líder, ok? Então, essa é a ideia do Kuo. Ele tem a ideia da palavra Jade, que simboliza, né, o imperador aí no caso, tá bom? Agora, depois nós temos o Yuan, tá? Yuan, ele significa campo, né? Se a gente fala praça, por exemplo, é Gong Yuan, né? Quando você fala Yuan, então é um campo. E aí você percebe que a praça, campo, ele também é, muitas vezes, um quadrado ali, né? Então, nós temos aqui o quadrado. E aqui nós temos a palavra chou, né? Chou. Quando você vê aqui o chou, de novo, você já é capaz de interpretar aqui, ó. O que temos aqui um símbolo no meio? Pessoa. De novo, o símbolo do Jan. Quando você tem uma pessoa e ele está cercado, o que isso quer dizer? Está querendo mostrar que isso aqui é uma pessoa aprisionada, né? Então, significa prisão. Essa palavra chou significa prisão ou prisioneiro, tá? Então, chou, como você pode ver, é muito literal essas ideias. Por isso que chama ideograma. Legal? Próximo é nu. Nu significa mulher. Então, nós temos 3 palavras aqui, né, como exemplo, que tem radical da mulher. Nós temos a palavra ma, de mãe, nós temos a palavra jie, de irmã mais velha, e nós temos a palavra mei, que é irmã mais nova. Ou seja, tudo que é mulher, né, que possui a figura da mulher, a gente usa a palavra nu, o radical nu, do lado esquerdo, tá? Depois nós temos a palavra mu. Mu é madeira. Quando eu coloco 2 madeiras aqui, né, um do lado do outro, lin, ele se forma lin, e esse lin significa selva, tá? Bosque, selva, nesse sentido. E se a gente colocar 3 madeiras, a gente vai empilhando madeira ali, ele vai virar san. San significa floresta, ou seja, é um bosque maior, é uma selva maior, né? Então, floresta daí, né? Então, 3 madeirinhas, tá bom? E nesse caso aqui nós temos a palavra shu. Shu é o ideograma da árvore, né? Então nós temos também o radical da madeira do lado esquerdo, tá? Todos eles têm algo que liga eles, né? No caso, madeira. Penúltimo, 9 é o radical man. Man significa porta, né? Você percebe que ele parece, né, uma portinha ali, né, para você entrar. E se a gente olhar aqui, ó, a palavra wan. Wan é composto pelo quê? Uma porta e dentro dele tem o quê? Um quadrado. O que é o quadrado? Uma boca, né? Então, quando você abre a porta e você coloca a sua boca, o que está dizendo? Significa perguntar. Então, quando você quer perguntar algo, você tem que entrar no estabelecimento, né? Pedir uma informação, né? Você abre a porta e você pergunta. Então, essa é a ideia da palavra wan. Wan é perguntar. Depois nós temos a palavra tian. O tian, ele é considerado cômodo, quarto, né? Então, coisas fechadas. Então, existe uma porta e esse símbolo aqui do meio significa sol, né? Imagina que é uma porta que está entrando o sol ou uma janela que entra o sol ali, né? Então, é um cômodo, tá? Então, você consegue visualizar de alguma maneira ali, né? Um cômodo ali, tá bom? Que o sol ele entra pela porta ou entra pela janela ali, né? E depois nós temos, né, a palavra man. Man, ele é o quê? Uma porta e temos um coração aqui dentro, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo do Xin, que é de coração, tá? Então, um coração dentro de uma porta, né? Ele está preso ali dentro, né? O que isso quer dizer? Man significa tédio. Quando você, né, não está fazendo nada, quando você está preso em casa, né, sem nada para fazer, você está entediado, tá? Então,
para você sair do tédio, você tem que deixar o seu coração sair, tá? É mais ou menos essa a ideia do ideograma. E vamos então para o último radical, tá? O último radical aqui é a palavra yen. Yen significa... ele pode significar linguagem, ele pode significar palavra, ele pode significar comunicação, tá? Então nós temos a palavra shuo, que é falar, tá? É o verbo falar, shuo. Depois nós temos a palavra yu, que é linguagem ou língua, tá? Língua de idioma, tá? Não língua, órgão da boca, tá? Então, yu, ele significa idioma, linguagem, língua, tá? Tanto é que a gente fala Hanyu, né? Hanyu seria a língua dos Hans, mandarim, tá? Hanyu. E depois nós temos a palavra qin. Qin significa por favor, né? Então, quando você está pedindo favor para alguém, né? Ou convidando alguém, também pode ser o qin, pode ser convite também, né? Por favor, sente-se, né? Então, estou te convidando a sentar-se. Por favor, entre, né? Qin. A gente usa o qin também, tá? Também é uma coisa que você faz de forma verbal. Então, você fala qin para a pessoa, tá legal? Bom, esses foram os 10 radicais, né, que a gente mais utiliza em mandarim. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi o radical que fez mais sentido para você, que eu quero saber. E a gente se vê na próxima aula. E antes que eu me esqueça, eu quero apresentar para você com muito carinho um novo projeto de Decifrando Mandarim. Chama Imersão Mandarim ao Vivo. Foi uma forma onde eu achei para trazer mais proximidade das pessoas que estão assistindo. Como você, por exemplo. Muitas vezes estou falando aqui para uma câmera e nem sempre eu não faço a noção de quem está me assistindo. Mas dessa vez eu quero trazer essa proximidade das pessoas que me acompanham aqui. Seria você. Nesse caso, eu vou fazer com você uma imersão. É uma manhã inteira, tá? Ele é via Zoom, onde a gente vai conversar sobre todos esses temas que vocês gostam de me falando. Sobre mandarim, sobre aprendizagem e principalmente eu quero que você saia dessa imersão entendendo qual é a mentalidade que você precisa desenvolver para ser um poliglota ou pelo menos um bilíngue em mandarim. Esse evento ele vai ser ao vivo, eu vou deixar aqui embaixo o link para você adquirir os ingressos antes que ele tenha a virada de lote, tá? Vou estar reunindo pessoas de todos os níveis, tem pessoas que estão iniciando mandarim e provavelmente vai ter muita novidade. Quem já é intermediário, que já estuda mandarim, também vai se beneficiar com essa imersão, porque eu vou trazer muitos insights de estudo, porque nem sempre as pessoas estão acostumadas a estudar online também. Então, querendo ou não, estudar é solitário. A gente está acostumado com escola, a gente está acostumado em aprender em turma, né? E muitas vezes quando a gente encontra numa situação de estar estudando online, você se vê sozinho nessa caminhada, eu entendo que às vezes é muito solitário. Então, para que você entenda que apesar de a gente ter essa relação online sem muito contato, existe sim pessoas que estão junto com você nesse mesmo barco. E aí eu quero reunir todo mundo para esse encontro, tá? Então, para mais informações, basta me procurar no Instagram ou mandar aqui embaixo nos comentários que a equipe vai estar te auxiliando com qualquer coisa, tá bom? Então, é isso. A gente se vê na imersão e até logo. 谢谢你，再见。